Olá, sejam todos bem-vindos à aula de ciências. Eu sou a professora Gisele Palmeira, professora de ciências, estarei aqui com vocês para essa aula de hoje. Vamos observar agora o detalhamento e objeto de conhecimento da aula de número 3. Aula 3, objeto de conhecimento: placas tectônicas, deriva continental, fenômenos naturais e impactos ambientais. O detalhamento da aula é teoria das placas tectônicas, teoria da deriva continental e formação da bacia amazônica. Tá certo? Então, esse é o detalhamento da aula de número 3 que nós iremos iniciar agora. Então, vamos iniciar essa aula, né? Vamos observar aí alguns conteúdos relacionados às placas tectônicas, à deriva continental. Vamos observar essa relação aí dos continentes, né? Que fazem parte aí do planeta Terra, né? Então, a gente vai iniciar observando a teoria que fala sobre as placas tectônicas, né? A gente vai entender um pouco mais sobre essa teoria e vai observar como ela é formada, tá? Então, a litosfera da Terra, a camada rígida superior, que inclui a crosta terrestre e a porção superior do manto, é dividida em placas que flutuam sobre o magma subjacente. Essas placas não são estáticas, mas se movem lentamente ao longo do tempo em resposta às forças internas da Terra, como o calor do núcleo e as correntes de convecção que acontecem aí no manto, né, através do magma. Tá? Então, esse é o conceito que está relacionado à teoria das placas tectônicas, né? Então, a gente observa que quando a gente fala sobre as placas tectônicas, é necessário que a gente entenda sobre as camadas da Terra, né? Então, o nosso planeta Terra, ele apresenta algumas camadas, né? Tem o núcleo interno, o núcleo externo, tem o manto, que é essa região onde tem esse magma, que é bem importante vocês compreenderem para entenderem essas relações com as placas tectônicas. Então, depois do manto tem a crosta terrestre, né? Que é essa superfície terrestre onde tem as placas tectônicas, tá certo? Então, a gente vai observar no decorrer da nossa aula que essas placas, elas são divididas em várias placas, né, com tamanhos diferentes. E essas placas, elas se movimentam. Esse movimento acontece devido ao movimento que é realizado no magma, essa parte que fica logo abaixo da crosta terrestre, chamada de manto, né? Então, o magma, ele apresenta altas temperaturas, e essas altas temperaturas fazem com que ele realize ali movimentos de convecção, que são movimentos circulares que estão sendo realizados ali nessa parte da Terra. Então, devido a esses movimentos, logo acima tem o quê? Placas tectônicas. Essas placas também acabam se movimentando, né? Então, a gente vai compreender esses tipos de movimento que as placas realizam, e vocês já sabem que elas se movimentam porque o magma tem esse processo de convecção, né? Ele está se movimentando, movimentos circulares devido a diferentes temperaturas nessa região do planeta. Tá? Então, a gente vai observar agora a representação, né, dos continentes aqui, das placas tectônicas, que faz parte do planeta Terra, né? Então, a gente tem aqui em verde a representação, né, dos países, a gente observa ali a divisão dos continentes, e em vermelho, observem aqui essas linhas em vermelho. Essas linhas em vermelho representam aqui para a gente as placas tectônicas, tá? Então, quando a gente fala de placa tectônica, a gente não está falando dos continentes. Observe que os continentes estão aqui em verde. Placas tectônicas estão logo acima do manto, tá certo? Então, ela está presente aqui, ó, em todas as regiões. Então, observem também com bastante calma que existem diferentes placas, né? Então, a gente observa aqui em vermelho as diferentes placas que existem. E aqui a gente observa também em azul o oceano, né? Então, essas placas, elas são tanto continentais, elas estão aqui, ó, abaixo dessa região continental, quanto oceânicas, tá certo? Então, embaixo aqui do oceano também existem placas tectônicas. Tá? Então, vamos lembrar aí novamente as camadas da Terra.
núcleo interno, núcleo externo, manto e crosta terrestre, tá? Então, as placas tectônicas são essas grandes placas rochosas, tá? Resumindo, são grandes placas rochosas que ficam tanto no oceano quanto no continente, né? Então, quando a gente fala dessas placas, a gente pode falar tanto de placas oceânicas quanto continentais, tá? Então, para a gente entender aqui esse mapa, em azul temos o oceano, em verde os continentes, né? Onde a gente consegue observar ali a divisão dos países, e em vermelho a representação das placas tectônicas, né? Então, a gente observa que tem diferentes tamanhos de placas tectônicas e que elas estão ali, ó, distribuídas. E aqui a gente ainda tem uma outra observação, né, que são aqui em preto, ó, observe que tem vários pontinhos pretos. Ele representa aqui os vulcões ativos, né? A gente vai já entender que o movimento dessas placas tectônicas, elas estão relacionadas tanto com terremotos, né, quando ele se movimenta ali, acontecem terremotos, quanto com o vulcão, na erupção de vulcões, né? Então, observe que os vulcões, geralmente eles estão localizados aqui, ó, onde tem uma placa próxima a outra, né? Nessa linha ali entre uma placa e outra, a gente observa uma maior quantidade, ó, de vulcões ativos, tá certo? E o que que vai sair desse vulcão aqui? O magma, né? Que está logo abaixo dessas placas tectônicas. Tá certo? Então, para a gente iniciar, é importante a gente entender aqui essa divisão, para a gente compreender os movimentos que essas placas realizam, tá? Elas realizam esse movimento de uma forma lenta, né? A gente fala aqui desses movimentos que elas realizam, mas é algo muito lento que está acontecendo. Vamos observar quais são os 3 tipos de movimentos realizados pelas placas tectônicas. Então, né, a gente tem aí os 3 tipos principais de limites entre placas tectônicas. E aí eu vou mostrar para vocês com mais detalhes, né, cada uma delas. E a gente vai iniciar com o tipo chamado de divergente. Olha só, divergente é um dos movimentos realizados entre as placas tectônicas. O que que acontece no movimento chamado de divergente? Essas placas, elas vão se afastando uma das outras, né? Então, grave esse nome aqui, ó. Elas se afastam uma das outras, criando novos fundos oceânicos e também vulcões. Onde é que eu consigo observar esse tipo de movimento? Aqui nessa primeira imagem. Olha só, limite divergente. O que que eu observo? 2 placas tectônicas que estão se afastando. Observem que essas setas representam para a gente sentidos opostos. Então, enquanto uma está indo para um lado, a outra está indo para o outro. Ou seja, é divergente, ela se afasta. E aí, o que que isso pode originar? Vulcões, né? Observem que logo abaixo dessa placa existe aqui o quê? O magma, né? Que está presente ali no manto. Então, abriu aqui uma fenda, o vulcão entrou em erupção, esse magma vai sair, tá certo? Então, essa é uma das situações que podem acontecer quando essas placas começam a se separar, a se afastar. Vamos observar um outro exemplo, né, na nossa próxima imagem, que é chamado de transformantes. Olha só o que que acontece no tipo de movimento chamado de transformantes. O que que acontece aqui? Olha só, as placas elas vão deslizando uma ao lado da outra. Onde é que eu observo na imagem? Nesse segundo exemplo, limite transformante. Olha só as setinhas representando os movimentos que elas realizam. Enquanto uma vai para um lado, a outra vai para o outro lado, né? Então, o que que acontece no transformante? Elas deslizam, né? Elas estão aqui, ó, se movimentando. Quando elas deslizam, o que que acontece? Terremoto. Nessa placa, quando ela se movimenta, se tiver aqui, por exemplo, uma cidade, né, nessa região, as pessoas que estão presentes aqui, no momento desse movimento que ela realiza, elas sentem, né, sentem tremores, a terra vai tremer. Dependendo da magnitude, pode ocasionar ali vários desastres, né, ambientais. Pessoas também podem morrer dependendo do tipo de terremoto, né? Então, dependendo da magnitude, ele pode ser bem grave, tá bom? Então, o transformante ele vai deslizar um para o lado e outro para o outro, tá certo?
E o outro tipo é chamado de convergente. O que acontece no convergente? As placas, elas colidem. Observem que elas vão no mesmo sentido, ó, elas vão ao encontro uma da outra, né? Então, vai resultar no processo chamado de subdução, onde uma placa é empurrada sob a outra, ou em zonas de dobramento de falhas, né? Então, observe aqui que a gente tem duas placas, ó, vamos imaginar aqui placa 1, placa 2. Nesse processo onde elas colidem, né, elas vão uma ao encontro da outra, uma placa tende a ir para baixo, né? O processo chamado de subdução. E a outra vai subindo, né? Então, aqui podem formar, por exemplo, montanhas, pode ocasionar vulcões, terremotos, entre outros fatores, tá? No caso aqui das convergentes, pode ser uma placa continental com uma placa oceânica, pode ser uma placa oceânica sob outra placa oceânica, ou pode ser uma continental com continental, tá? Então, existem várias possibilidades para que aconteça aí no caso das convergentes, né? Essas duas placas, quando elas se encontram, pode ser continental com continental. Nesse caso, os terremotos são bem mais graves, tá? Quando são duas placas continentais. Pode ser oceânica com continental, que a gente vai já observar aqui o exemplo das Cordilheiras dos Andes. Ou pode ser oceânica com oceânica, né? Nesse caso ali, dificilmente a gente percebe, né? Porque está acontecendo lá abaixo do oceano. E aí, quando ela acontece abaixo do oceano, né, esses movimentos dessas placas, elas podem formar ali embaixo, né, montanhas, podem criar fendas, né, entre outros fatores, tá certo? E aí, para a gente exemplificar esses tipos de movimentos, né, nós trouxemos aqui o exemplo das Cordilheiras dos Andes, que fica ali no Chile, né? Então, o que aconteceu nas Cordilheiras dos Andes? Como é que se formaram aqui nessas cordilheiras? Devido ao movimento das placas tectônicas, né? Uma placa ali continental com uma placa oceânica, né? Então, a oceânica foi para baixo, a continental subiu, e aí essa região do Chile acontecem muitos terremotos. Por quê? Essas placas estão em movimento, né? Está uma indo em direção à outra, né? Então, isso vai acontecendo e aí vai gerando terremotos, e aí a gente observa também a consequência, né? A formação aqui dessa Cordilheira dos Andes, que fica localizado no Chile. Né? Então, ela é considerada o maior conjunto contínuo de montanhas do globo terrestre. Né? Então, a gente trouxe aqui a imagem bastante conhecida, né? A Cordilheira dos Andes. Agora, vocês já sabem que são duas placas tectônicas, uma continental e uma oceânica, para formar ali essas cordilheiras. Vamos observar aí mais informações sobre ela. Olha só, quando as placas se chocam, elas empurram umas às outras para cima, formando picos altíssimos, como os Andes e o Himalaia. Né? No caso dos Cordilheira dos Andes, é uma placa continental com uma placa oceânica. No caso do Himalaia, né? Se vocês puderem observar a imagem que representa as montanhas do Himalaia, são duas placas continentais, né? Então, nessa região, os terremotos são bem maiores, tá? Então, é como se a Terra estivesse construindo suas próprias catedrais rochosas, como a gente pôde observar na imagem anterior. Né? A gente vai observar mais informações sobre a Cordilheira dos Andes. A gente vai observar que são duas placas, né? A placa de Nazca, elevando a placa sul-americana. Para a gente observar com mais detalhes essas duas placas, nós trouxemos aí uma imagem para vocês, tá? Essa imagem representa aí para a gente um mapa, né? Então, vocês estão observando aí um mapa com os continentes, com o oceano, e eu vou apontar para vocês a região onde fica localizada a Cordilheira dos Andes. Olha só, aqui nessa região, a gente observa essas duas placas, né? A placa sul-americana, onde a gente tem aqui, por exemplo, o Brasil, nessa placa sul-americana. E aqui tem a placa Nazca, que é uma placa oceânica. Observem que ela está aqui, ó, representada nessa cor azul, abaixo do oceano. Né? Então, nesse sentido, a gente já sabe que é um movimento convergente. Então, essas duas placas, ó, elas estão indo nesse sentido. Ó. Vou voltar aqui rapidinho. Elas estão indo nesse sentido, certo?
E aí, nesse sentido em que elas estão, a placa oceânica está indo para baixo e a placa sul-americana para cima. E aí ela vai formando essa região que a gente conhece aqui como as Cordilheiras dos Andes, que fica localizado ali o Chile. Tá certo? Então, esse mapa aí, a gente consegue observar essas grandes placas, né? Destacando aqui as placas que formam os Andes. Tá certo? Vamos observar aí uma próxima imagem, que ele também detalha essas duas placas. Olha só. Temos aqui a representação da placa oceânica, né? Placa de Nazca. Olha só, representando aqui o oceano. E a placa sul-americana, onde está aqui, por exemplo, o Brasil, né? O Brasil, Chile, Venezuela. Então, aqui a gente tem a representação da Cordilheira dos Andes. Então, o que que acontece? A placa de Nazca está indo aqui, ó, para baixo, enquanto a sul-americana para cima, né? Então, nesse processo, né, por que que no Chile tem bastante terremoto? Porque ele está presente entre essas duas placas. Porque no Brasil quase não tem terremoto? Porque o Brasil não está perto dessa linha aqui, ó, onde tem duas placas. O Brasil fica dentro, né, na parte mais interior ali, então a gente não consegue sentir, por exemplo, terremotos, mas os países, as cidades que ficam próximas ali, a localização onde tem duas placas, por exemplo, com movimentos convergentes, acontecem muito mais terremotos, como é o caso do Chile, né, onde a gente observa aqui a presença da Cordilheira dos Andes, tá? Então a gente observa nessa imagem o encontro dessas duas placas, uma placa oceânica com uma placa continental, que formam aí os Andes, tá? Então a gente tem aí a teoria das placas tectônicas, né? Então, o que que significa? Vamos observar aí na nossa próxima imagem, que ela é a chave para entendermos a história geológica da Terra, a formação dos continentes e oceanos, a origem dos terremotos e vulcões e até mesmo as mudanças climáticas, né? Então, a gente pode observar aí com esses exemplos a relação dos movimentos das placas tectônicas com terremotos e vulcões, né? Então, você já consegue entender agora, quando escutarem aí no noticiário, né? Aconteceu um terremoto, tem um vulcão em erupção, a gente já sabe que é porque tem movimento de placas tectônicas logo acima do manto, tá? Porque o magma ali está se movimentando e as placas também, e acontecem terremotos, acontecem vulcões, a formação de montanhas, entre outros fatores. E a gente vai mostrar para vocês novamente uma imagem, né, agora mais ampliada, para a gente observar essas placas tectônicas, né? Então, aqui novamente, olha, em vermelho, vou tentar pegar aqui da nossa região, olha aqui, ó. Placa sul-americana, está aqui o Brasil, Chile, Argentina, né? Está localizada aqui nessa região. Observem que aqui, ó, a gente tem a placa sul-americana. Observe aqui o caminho que eu estou fazendo para a gente observar o tamanho dessa placa, certo? O Brasil está aqui, ó. Observem que ele não está perto de nenhuma margem de placas. E aqui a gente observa outras placas, certo? Tudo que está em vermelho nessa imagem está delimitando uma placa continental, tá certo? E aí, a gente vai observar também a teoria da deriva continental, né? Vamos observar que ela se originou da observação do desenho das costas da América do Sul e da África, as quais possuem formas complementares que parecem se encaixar perfeitamente, né? Então, quem fez essa observação que chegou à teoria da deriva continental? A gente vai conhecer agora qual foi esse cientista alemão que conseguiu fazer essa observação e que hoje chegamos ali nessa teoria da deriva continental. Vamos conhecer aí? Olha só. A gente tem aí a imagem, né, do Alfred Wegener, e a gente observa aí o seu livro, né, A Origem dos Continentes e Oceanos, que saiu em 1915, onde ele defendeu que os continentes no passado já estiveram todos juntos, né? Lembrando aí que na época que ele falou sobre isso, né, sobre o fato dos continentes estarem juntos,
não escutaram muito Alfred, né? Só depois, com outras teorias, é que passou a ser aceita essa ideia. Tá? Então, a gente vai observar ali novamente o livro dele, rapidinho, né? Então, ele é um meteorologista e geofísico alemão, autor da teoria da deriva continental. Então, vamos entender o que é a deriva continental. Olha só, é uma teoria proposta, né, por Alfred em 1912 para explicar a evolução da distribuição dos continentes sobre a superfície do planeta Terra. Né, então, de acordo com Alfred, vamos observar na nossa próxima imagem, né, segundo a teoria da deriva continental, a Pangeia se dividiu inicialmente em 2 continentes, que foi chamado de Laurásia e Gondwana. Né? Então, a Pangeia, quando a gente fala de Pangeia, a gente está falando de todos os continentes juntos, tá? Então, Geia ali vem de continentes, terra. Então, quando eles estão todos juntos. Então, de acordo com a teoria da deriva continental, todos os continentes estavam juntos. E aí, com o decorrer do tempo, eles foram se separando. Vamos observar aí que a Pantalassa é o nome que se dava ao oceano que circulava a Pangeia. Né? Então, imagina que todos os continentes estão juntos, Pangeia. Pantalassa é a união dos oceanos. Tá certo? Então, ele baseou a sua teoria na semelhança entre a forma das costas do continente sul-americano e africano, principalmente, mas esse não foi o único argumento utilizado por ele. Vamos observar aí na nossa próxima imagem, né, a representação dos continentes todos juntos. Então, a deriva continental, ela explica que há 225 milhões de anos, no Permiano, todos os continentes estavam unidos em um só bloco que recebeu o nome de Pangeia. Tá? Então, tinha um somente bloco de continentes e um oceano somente. Né? Então, de acordo com essa teoria, foi assim que iniciou. Vamos observar que foi mudando no decorrer do tempo. Olha só. Uma vez que as terras não eram estáticas, a sua movimentação contínua fez com que houvesse uma nova separação e o posterior estabelecimento dos continentes como hoje os conhecemos. Né? Então, a gente vai observar aí na nossa próxima imagem que houve uma separação. Né? Então, essa formação aí, ela ocorreu na era mesozoica, no período Triássico, há aproximadamente 200 milhões de anos. Né? Então, a gente observa aí essa primeira separação, olha só. Né? Imagina lá que estavam os continentes todos juntos e aqui eles se dividiram, né, em Laurásia e Gondwana, tá? Nessas 2 regiões. E aí, as divisões continentais continuaram acontecendo. Vamos observar na nossa próxima imagem. Olha só. Alfred demonstrou que havia uma nítida similaridade entre a costa ocidental de África e a costa oriental da América do Sul. Né? Então, uma vez que as rochas com a mesma idade geológica encontradas na América do Sul e África eram bem semelhantes. Tá? Então, além dessas rochas, tiveram também registro fósseis, vegetação, entre outros fatores, né, que comprovaram ali a semelhança que acontecia tanto nas partes da América do Sul quanto da África, tá certo? E aí, para a gente observar aqui esse movimento, né, continental que foi acontecendo no decorrer de todo esse tempo, a gente tem aqui uma animação, né, onde a gente vai observar essa representação, tá? Olha só. Vou procurar aqui o período da Pangeia, para a gente observar como ela aconteceu. Olha só, aqui a gente tem a representação da Pangeia, vocês estão observando? Olha só, a gente observa aqui nessa imagem, né, a Pangeia. O que é a Pangeia? Quando todos os continentes estavam juntos, né, era somente um bloco ali de continentes, chamado de Pangeia. Observe a linha do Equador, que divide ali, né, aquela linha imaginária que divide o planeta. E aí depois os continentes foram se dividindo, olha só. Lá no hemisfério norte, a Laurásia, no hemisfério sul, outros continentes, né? Então a gente observa esse processo de divisão. A gente já consegue observar aqui a África, a América do Sul, onde está o Brasil, a Índia. Então observem que os continentes eles foram se dividindo. Uns foram para o hemisfério norte, outros foram para o hemisfério sul. Né? Então, aqui a gente observa essa representação, essa animação, que mostra para a gente
essas divisões que acontecem no planeta. A gente consegue identificar aqui a linha do Equador, o Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio e os continentes como eles estão atualmente, né? Lembrando ali, ó, que ele iniciou de acordo com a teoria na Pangeia até a formação dos dias atuais, tá certo? Então a gente observou aí através dessa animação, né, a teoria da deriva continental, né, de Alfred, como a gente observou. E agora nós vamos falar também, né, sobre a bacia amazônica, né? A gente falou ali sobre as placas tectônicas, mas a gente vai falar também sobre a formação da bacia amazônica. Por quê? Ela é a maior bacia hidrográfica do mundo e está situada nos territórios do Brasil, da Bolívia, Colômbia, Guiana, Guiana Francesa, Peru, Suriname e Venezuela. Né? Então, a gente sabe da grande importância da bacia amazônica, né? A grande quantidade ali de água, de extensão, né? De como ela vai irrigando ali todos esses países, né? Então, a gente vai observar aqui uma imagem que mostra para a gente os rios que fazem parte da bacia amazônica, né? Então, a gente tem aqui, ó, diferentes países, né? Guiana, Venezuela, Colômbia, Peru, né? A gente tem aqui a região norte e essas listras que vocês observam aqui em azul representam os rios que fazem parte da grande bacia amazônica, né? E a gente vai observar que a bacia amazônica ela pode ser dividida em 3 regiões principais. A primeira é a planície amazônica, que é uma área plana, coberta por florestas tropicais e úmidas. A planície é inundada durante a estação chuvosa, criando vastas áreas alagadas, né? Então, a gente tem aqui uma imagem bastante conhecida, né, representando aí a planície amazônica, né, a parte vegetal. A gente observa que as águas que compõem ali esse rio, essa bacia. Lembrando, né, que existem ali na planície amazônica área de várzea, área de inundações, né, como a gente de igapó, como a gente pode observar, né? Então, dentro da planície amazônica existem também diferenças dessas planícies, né? Tem áreas que estão sempre inundadas, áreas que são inundadas dependendo do período do ano, áreas de terra firme, né? Então, existem diferenças aqui nela, tá? A segunda que a gente vai observar agora é o escudo brasileiro, que é uma região de rochas cristalinas antigas que formam o limite leste da bacia, né? Então, a gente tem aí uma imagem que representa para a gente esse escudo cristalino, né? Escudo brasileiro. E aí a gente observa esse processo de erosão, né? Relacionado aqui ao processo de acumulação também, né? Desse escudo cristalino e da bacia sedimentar, tá? Então, a gente tem aqui, ó, essa região de rochas cristalinas que formam o limite leste da bacia. Além disso, né, a gente vai observar também a Cordilheira dos Andes, né, que está relacionada aí com a formação da bacia, que é uma cadeia de montanhas que forma o limite oeste da bacia, né? Então, a gente tem aí a representação da Cordilheira dos Andes novamente, porque ela está relacionada com o limite oeste da bacia amazônica. E aí existem 2 teorias principais sobre a formação da bacia amazônica. Uma teoria é a teoria do mar interior. Essa teoria propõe que a bacia já foi um mar interior que se fechou com a elevação dos Andes, né? Então, a gente vai observar na próxima imagem como seria, né? Então, essa é a comparação entre o proposto mar interno e a atual floresta amazônica, né? Então, a gente observa aí a representação do nosso país, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês rapidinho a representação aqui, ó, do estado brasileiro, e essa aqui é a região norte, né? Então, a gente observa que essas águas que formam o oceano, mas, de acordo com essa teoria, né, quando subiu aqui a Cordilheira dos Andes, houve, né, essa barreira, tá certo? E aí a gente vai observar também a outra teoria, que é a teoria da erosão fluvial. Então, essa teoria propõe que a bacia foi formada pela erosão gradual dos rios ao longo de milhões de anos, né? Então, a gente observa aí nessa imagem a relação do intemperismo, né, físico e químico, de acordo com vários fatores, como a temperatura, né, o clima, a chuva,
o transporte de sedimentos que acontecem também e a deposição, cimentação e compactação desses sedimentos, né? Por isso que a gente observa ali a bacia de sedimentação. E aí tudo isso através dessas rochas pré-existentes, tá? Então, a gente observou aí que existem duas teorias relacionadas à formação da bacia amazônica, tá? Então, espero que vocês tenham compreendido esse conteúdo, né, que falou aí pra gente sobre as placas tectônicas e também trouxe informações sobre a formação da bacia amazônica.